se você está pagando contribuições extraordinárias, contribuições do equacionamento para planos de previdência privada fechados, como, por exemplo, a FUNCEF, dos funcionários e aposentados da Caixa Econômica Federal, a Petros, vinculada à Petrobras, e outros vários fundos de pensão, esse vídeo é para você, porque ontem, dia 12 de novembro de 2025, o STJ pacificou o entendimento de que sim, é possível deduzir as contribuições extraordinárias do equacionamento desses fundos de pensão na base de cálculo do imposto de renda. Então você precisa assistir esse vídeo, porque nesse vídeo eu vou explicar as consequências dessa decisão para quem já tem o seu processo encerrado, para quem já tinha ajuizado o processo anteriormente e esse processo já encerrou, para quem está no grupo das ações coletivas, com liminar, sem liminar, para quem tem ação individual que ainda não havia sido encerrada, ou seja, as ações individuais que estavam suspensas, aguardando essa decisão do STJ, e também as consequências para quem ainda não ajuizou essa ação e gostaria de ter informações sobre se é possível ainda ajuizar ou não esse processo com esse pedido. E fica comigo até o final desse vídeo, porque no final eu vou falar de uma consequência que se aplica a todas essas hipóteses, aqueles que já têm processo encerrado, a quem está nas ações coletivas, a quem tem ação individual que estava suspensa aguardando, a quem não ajuizou ainda também, que é a consequência no que diz respeito à malha fiscal, que tem assombrado muitos contribuintes que conquistaram na justiça, principalmente, estão fazendo a sua declaração já deduzindo as contribuições extraordinárias na base de cálculo e acabam fatalmente caindo na malha fina. Então, vou explicar tudo isso para vocês, mas essa parte da malha fina, como ela se aplica a todas as 4 hipóteses, eu vou explicar no final do vídeo, tá certo? Então vamos lá. Bem, antes de explicar cada uma dessas hipóteses, as consequências para cada um desses grupos de contribuintes do imposto de renda, eu acho importante fazer uma recapitulação para que todos entendam o porquê o STJ julgou esse tema, o que estava acontecendo até então e o que mudou a partir de agora. Bom, essa tese de poder se deduzir as contribuições extraordinárias na base de cálculo do imposto de renda, ela já vem tramitando, vem sendo debatida no Poder Judiciário há vários anos. Nós já trabalhamos com essa ação, com essa tese que prevê a possibilidade de se deduzir as contribuições extraordinárias de previdência privada dos fundos de pensão na base de cálculo do imposto de renda desde o ano de 2018. Viemos trabalhando com êxito nessa tese. Até que, no final do ano de 2023, o STJ recebeu determinados recursos para serem julgados e como ele percebeu que essa questão vinha se tornando repetitiva dentro do judiciário, existe um instrumento processual que permite que o STJ mande suspender todos os processos que estavam tramitando naquele momento e inclusive os novos que foram ajuizados de lá para frente, manda suspender todos eles para aguardar a decisão do STJ. Ou seja, o STJ diz mais ou menos o seguinte: juízes de primeiro e segundo grau, suspendam todos os processos e aguardem, porque nós aqui no STJ é que vamos decidir esta questão. Então isso é o que estava acontecendo até este momento. E ontem, à tarde, então a primeira sessão do STJ se reuniu para fazer o julgamento desse tema chamado tema 1224, que é o tema por meio do qual, os processos por meio dos quais o STJ decidiu, então, de forma definitiva e pacificada, ou seja, não existe possibilidade de mudança de entendimento a respeito desse tema. E o ministro relator deste recurso foi o ministro Benedito Gonçalves, que era quem já havia votado favoravelmente em um outro julgamento anterior, lá de 2023 também, porém não da primeira sessão, e sim da primeira turma. Havia uma divergência entre as decisões da primeira turma e da segunda turma, e ontem, então, essas duas turmas se reuniram na primeira sessão, estão aí os ministros, você pode acompanhar na tela, e decidiram, então, pacificar esse entendimento e foi decidido que sim, é possível deduzir as contribuições extraordinárias dos planos de previdência, como a FUNCEF e a Petros, por exemplo, na base de cálculo do imposto de renda. Claro que
respeitando aquele limite dos 12%. Porque, em suma, essas contribuições extraordinárias, a partir de agora, para quem ainda não tinha esse direito já garantido, elas passarão a receber o mesmo tratamento tributário que já recebem as contribuições normais de previdência privada, ou seja, é possível deduzir, lançar como uma despesa dedutível, assim como despesas médicas, despesas de educação e tudo mais, porém com o limite de 12%. Então, é isso que o STJ julgou. Ele falou que é possível, sim, deduzir as contribuições extraordinárias na base de cálculo do imposto de renda, ou seja, contribuição extraordinária é a mesma coisa do ponto de vista do direito tributário que as contribuições normais. Ok? Então, feito esse resumo, essa retrospectiva a respeito do que estava acontecendo, vamos tratar então das consequências desta decisão para esses grupos de contribuintes que eu mencionei antes. Aqueles que já haviam ajuizado o processo, já tinham ganho seu processo, o processo já estava encerrado. Para aqueles contribuintes que estão em ações coletivas, aqueles contribuintes que estão com ações individuais paradas, aguardando essa decisão, e aqueles que não ajuizaram ainda e que desejam saber o que pode ser feito daqui para frente. Vou começar por esse último grupo, o grupo dos contribuintes que não ajuizaram, que estavam aguardando ou que por um motivo ou outro acabaram não ajuizando essa ação. É possível ajuizar ainda? Uma pergunta muito recorrente que a gente recebe. Claro que sim, e agora com muito mais segurança, porque já se sabe que o STJ decidiu que é possível fazer essa dedução. Ok, mas eu ainda preciso ajuizar a ação se o STJ já decidiu? Caso você queira buscar a restituição do que foi pago indevidamente nos últimos 5 anos, sim, será necessário ajuizar a ação judicial. Porque na esfera administrativa até é possível buscar a restituição, porém por meio de retificações das declarações de imposto de renda. E isso vai gerar um transtorno muito grande para os contribuintes que fizerem isso, porque todas as declarações que forem retificadas para fazer essa dedução irão cair na malha fina. Não há dúvida disso. Irão cair na malha fina e o contribuinte vai ter dificuldade em convencer a Receita Federal de que esse procedimento adotado está correto. E também tem a questão da demora no recebimento da restituição, da eventual restituição. Por quê? Porque os processos administrativos na Receita Federal são muito morosos. Os processos demoram 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. E pela via judicial, o contribuinte consegue receber o seu valor por meio de RPV, requisição de pequeno valor, porque na imensa maioria das vezes o valor a ser restituído é menor do que 60 salários mínimos. Então, o processo tramita pelo juizado especial, o valor é liberado para os contribuintes por meio de RPV e um processo judicial que não tem custas, inclusive, não tem custas judiciais, não tem risco de sucumbência e o contribuinte, então, consegue receber o seu valor com muito mais celeridade. Esse que está na tela é o ministro Benedito Gonçalves no momento do voto. Então, aqui ele está proferindo seu voto e, na sequência, aí ele vai fazer, então, o anúncio de que esse era o voto dele, de que era possível, ele já manteve o mesmo voto lá que ele havia proferido em 2023. Então, essa é a consequência desse julgado para quem ainda não ajuizou. Lembrando também que essa decisão do STJ, ela é qualificada como uma jurisprudência, como um precedente vinculante. Ou seja, os juízes e tribunais de primeiro e segundo grau, eles são obrigados a seguir a decisão do STJ. Mesmo que algum juiz de primeiro grau discordasse dessa tese que restou fixada no STJ e não concorde com isso, entenda que não é possível fazer essa dedução, ainda assim, mesmo que ele tenha um entendimento diferente, ele não poderá julgar de forma diferente, porque esse precedente, que foi julgado ontem no STJ, ele é vinculante, ou seja, vincula os demais juízes e tribunais do país. Uma outra questão importante para quem não ajuizou ainda e pretende ajuizar é o prazo de prescrição. Quem ajuiza uma ação como essa agora, por exemplo, tem a possibilidade de buscar a restituição do imposto que pagou indevidamente nos últimos 5 anos. Portanto, se virar o ano agora para 2026, o contribuinte já terá perdido mais 1 ano. E tem outra circunstância também que só se resolve na justiça. Na via administrativa, a Receita Federal não permite que o contribuinte altere o modelo da sua declaração de simplificado para completo, pois só no completo é que é possível se fazer a dedução das contribuições extraordinárias. E pela via judicial, existe um outro precedente vinculante,
que é o tema 311 da Turma Nacional de Uniformização, que permite alterar o modelo da declaração de simplificado para completo. E aí, claro que é uma simulação de alteração, porque as declarações do contribuinte que estão lá registradas na Receita Federal permanecem como estão. Porém, dentro do processo se faz uma simulação de retificação com a alteração do modelo, excluindo aquele desconto simplificado e incluindo todas as deduções que o contribuinte já havia informado na sua declaração e não aproveitou, porque escolheu o modelo simplificado, e ainda se acrescenta mais a dedução das contribuições extraordinárias com o limite de 12%. Então, para contribuintes que tinham declarações dos últimos 5 anos e que pretendem ajuização, declarações no modelo simplificado, somente na Justiça. Não há meios de alterar o modelo tentando retificar a declaração. Não é possível fazer isso, a Receita Federal não permite. Então, esse é o cenário para quem não ajuizou ainda. Em resumo, em suma, sim, é possível, é recomendável, porque vai receber antes e, se virar o ano de 2026, terá perdido mais um ano de prescrição. Certo? Esse é o cenário, então, para quem não ajuizou ainda. Agora vamos tratar dos contribuintes, do grupo de contribuintes que já havia ajuizado essa ação desde 2018, como a gente já vem fazendo há muitos anos, 2019, 20, 22, 23, enfim, contribuintes que já haviam ajuizado, o processo já havia encerrado, esses contribuintes já haviam conquistado esse direito de fazer essas deduções, muitos enfrentando problemas de malha fina. Para esses contribuintes, nada muda no que diz respeito ao processo em si, ao direito em si. Esse direito que foi reconhecido pelos ministros do STJ no julgamento de ontem, dia 12 de novembro de 2025, já fazia parte do conjunto de direitos desses contribuintes. Afinal de contas, eles já haviam conquistado isso na justiça anteriormente por meio de ações individuais. E processo encerrado, já receberam suas restituições, já estão fazendo anualmente a dedução. Então, para esses contribuintes, quase nada muda, porque lá no final do vídeo eu prometi que vou falar algo a respeito do que vai acontecer com a malha fiscal. Então, para quem já tinha esse direito, segue com o direito. Ele tem no seu patrimônio jurídico uma decisão judicial com trânsito em julgado que permite fazer a dedução dessas contribuições extraordinárias. Ok? Muito bem, agora vamos tratar então do grupo dos contribuintes que têm ações individuais que foram ajuizadas de forma individual. Antes do julgamento, o STJ, então, antes do julgamento da ação individual, o STJ acabou mandando suspender, ou seja, o STJ mandou de cima para baixo aquela ordem para suspender os processos que estavam tramitando e que ainda não haviam sido julgados. Existem muitos processos, inúmeros desses processos, e a maioria desses clientes está nos procurando para saber o que vai acontecer. Então agora eu vou explicar o que vai acontecer. Em primeiro lugar, ontem foi apenas proferido o voto, não foi publicado o acórdão ainda no STJ, a decisão lá no STJ estará ainda sujeita a recurso, ou seja, talvez a União ou talvez os autores das ações que deram origem a esses recursos possam apresentar um outro recurso, porém são recursos muito limitados, como por exemplo o recurso de embargos de declaração, que é um recurso apenas para esclarecer algum ponto que ficou obscuro, alguma omissão na hora do julgamento. São recursos que visam apenas complementar a decisão, esclarecer dúvidas a respeito dessa decisão. O mérito em si, ele já está julgado e não vejo possibilidade nenhuma de se alterar o julgamento por meio de qualquer tipo de recurso que possa ser apresentado. Então, a partir do momento em que o acórdão da decisão de ontem for publicado, isso demora alguns dias, vai se abrir prazo para esses recursos, para os embargos de declaração. Vencido essa etapa dos embargos de declaração, se é que alguém irá apresentar, porque ambas as partes podem não apresentar nada, e então o processo irá transitar em julgado. Transitar em julgado significa que não cabe mais recursos e que a decisão se tornou definitiva. Portanto, existem ainda alguns procedimentos, como esses que acabei de mencionar, para que a decisão transite em julgado, para que ela se torne definitiva. E somente a partir do momento em que essa decisão se tornar definitiva é que se poderá retornar aos processos individuais que estão suspensos, apresentando uma certidão de que esse processo do STJ já transitou em julgado e solicitando ao juiz, então, que retome o curso do processo individual que estava suspenso. Conhecendo um pouco as coisas como funcionam, acho bastante difícil que isso aconteça antes do final do ano. É
uma situação que com certeza irá para o próximo ano de 2026. Quando o juiz de primeiro grau, então, retomar o curso do processo individual desses contribuintes que estavam com o processo suspenso, o juiz irá julgar. Ele irá proferir uma sentença. E, obviamente, que ele vai ter que seguir o entendimento do STJ, pois, como eu expliquei antes, esse precedente, essa decisão do STJ, ela é vinculante, ela vincula o juiz não pode julgar de forma contrária. Então, o juiz de primeiro grau irá julgar, irá proferir uma sentença e, mais uma vez, vai abrir prazo para recurso, as partes eventualmente poderão apresentar algum recurso como esse dos embargos de declaração para esclarecer algum ponto obscuro da decisão do juiz e tudo mais, e vai chegar um determinado momento em que a decisão também de primeiro grau irá transitar em julgado, ou seja, não caberá mais recurso e ela se tornará definitiva. A partir desse momento, então, esses contribuintes poderão iniciar a segunda fase dos processos, que é a fase dos cálculos, a fase do cumprimento dessa sentença, onde se elaboram esses cálculos, se debate a respeito do valor que o contribuinte tem para restituir, havendo concordância entre as partes, o juiz irá mandar expedir o precatório ou a RPV e, a partir do momento em que essa requisição de pagamento é enviada para os tribunais, os contribuintes recebem num prazo de até 60 dias. Então, vamos de novo, né? Porque a situação é um pouquinho complicada. Existem várias coisas ainda para acontecer até o processo encerrar. Não é o fato de que o STJ decidiu isso ontem que vai pôr fim automaticamente aos processos individuais de primeiro grau. Não. Precisa primeiro transitar em julgado, se tornar definitivo essa decisão do STJ, se extrai uma certidão disso, se leva para dentro do processo individual e no processo individual, então, o contribuinte vai apresentar essa certidão e solicitar que o seu processo individual seja julgado, com certeza será julgado procedente. Depois do trânsito em julgado desse processo, então, se inicia a fase do cumprimento de sentença, a fase dos cálculos e todos os trâmites até que os contribuintes recebam, então, a restituição do que tem para receber. Então, as ações individuais é isso. Agora, ações coletivas. Ações coletivas. Muito bem. Muitos contribuintes não ajuizaram ações individuais e estão em grupos de várias ações coletivas, de associações, de sindicatos que ajuizaram essa mesma ação com o mesmo objeto, solicitando, em suma, esses dois direitos. O direito de poder deduzir essas contribuições extraordinárias na base de cálculo e também restituir o que foi pago indevidamente no passado. Esses contribuintes que estão em ações coletivas, a primeira parte do que eu expliquei a respeito das ações individuais também se aplica a eles. O que vai acontecer nas ações coletivas? Primeiro, tem que se aguardar o trânsito em julgado da decisão do STJ, ou seja, aguardar que a decisão do STJ se torne definitiva. Quando essa decisão do STJ se tornar definitiva, os advogados que estão conduzindo as ações individuais, as ações coletivas, farão o mesmo que eu expliquei em relação às ações individuais. Retornarão lá na ação coletiva, mostrarão para o juiz que o STJ já decidiu e solicitarão que seja proferida a sentença, que fatalmente também será uma sentença de procedência. Porém, a ação coletiva para por aí. A ação coletiva encerra no momento em que ela transitar em julgado. A fase do cumprimento de sentença, a fase dos cálculos do valor que cada contribuinte tem para restituir, vai caber a cada contribuinte iniciar um novo processo. Ou seja, a ação coletiva ela tramita em nome da associação, do sindicato, somente nessa primeira fase de reconhecimento do direito. A fase de cumprimento de sentença, a fase dos cálculos, a fase do recebimento da RPV ou do precatório, ela precisa ser individualizada, ou mesmo em grupos de 10, de 15, de 20 contribuintes. É possível, sim, se formar grupos e apresentar um cumprimento de sentença plurimo, com mais de um contribuinte. Porém, é plenamente possível também cada contribuinte ter o seu próprio processo de cumprimento de sentença. Então, cada contribuinte vai ter que fazer isso por meio de um outro advogado ou do mesmo advogado, enfim, com profissionais que vão fazer esse procedimento, né? Fazer os cálculos, apresentar o cumprimento de sentença individual para cada contribuinte. Então, nas ações coletivas, é assim que vai funcionar. Porém, existem algumas ações coletivas que têm liminares vigentes, ou seja, logo no início da ação coletiva, a associação, o sindicato, conseguiu alguma liminar e essa liminar pode ter gerado algum efeito, como, por exemplo, depositar em juízo o valor do tributo, enfim. Essas ações as ações que não têm liminar, a situação se resolve de forma mais simples, exatamente como eu expliquei até agora. Aquelas que têm algum tipo de liminar, precisa ser analisado qual era o teor dessa liminar, qual era o conteúdo dessa liminar, para saber como será a segunda fase, a fase do cumprimento da sentença, individualmente falando para cada um desses contribuintes que estão nesse grupo das ações coletivas com
liminar. Então, basicamente, essas são as consequências para esses grupos. Para o grupo daqueles que já tiveram seu processo julgado encerrado, para quem está nas ações coletivas com liminar, sem liminar, para quem tem ação individual suspensa, aguardando e que estava aguardando o julgamento, e para quem não ajuizou ainda. Agora, eu vou explicar o que vai acontecer no âmbito da Receita Federal e que impacto tem isso na questão da malha fina, que é uma questão que vem atormentando vários contribuintes que ajuizaram essa ação, aqueles que já têm o processo encerrado, principalmente, ajuizaram essa ação, estão fazendo as deduções de forma correta, de forma justa, afinal de contas tem uma decisão judicial que ampara a dedução das contribuições extraordinárias e mesmo assim vem caindo na malha fiscal. Muito bem, o que vai acontecer no âmbito da Receita Federal, do ponto de vista da malha? A partir do momento em que transitar em julgada a decisão lá do STJ, ou seja, a partir do momento em que ela se tornar definitivo, como eu já expliquei antes, existem alguns procedimentos internos dentro da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para que o Procurador-Geral emita um parecer e esse parecer vai transmitir a informação de que essa decisão se tornou definitiva e que, portanto, toda a administração pública precisa respeitar isso, e esse parecer, então, será enviado para a Receita Federal. E a partir do momento em que esse parecer chegar na Receita Federal, é que a Receita, então, vai se render e vai passar a aceitar para as próximas declarações, para o futuro, a dedução das contribuições extraordinárias de previdência privada, dos fundos de pensão. Mas e a malha fina? Como que fica a questão da malha fina? Bem, as malhas finas dos exercícios anteriores não se resolverão automaticamente. Cabe a cada contribuinte abrir o processo administrativo, fundamentar, justificar os lançamentos que foram feitos, mostrar a sentença, mostrar o valor das contribuições que foram pagas e solicitar, então, a homologação da declaração e a baixa das pendências de malha fina. Quem já fez isso, o processo vai continuar tramitando os processos administrativos perante a Receita Federal. Ou seja, não é essa decisão do STJ que vai resolver automaticamente as malhas finas do passado. Em relação aos próximos exercícios, eu acredito que alguns contribuintes ainda continuarão enfrentando o problema da malha fina, caso as fontes pagadoras continuem fazendo aquilo que estão fazendo que está gerando malha fina, ou seja, mandando para a Receita Federal informações divergentes, porque o contribuinte ele exerce o seu direito e ele informa corretamente o valor das contribuições que ele pagou como despesa dedutível, afinal de contas, para esses que já têm o processo encerrado e para todos que conquistarão agora o direito também, a partir dessa decisão vinculante do STJ, o contribuinte informa da maneira correta. Ele tem uma decisão que ampara, uma decisão judicial que ampara o direito de fazer essa dedução. Porém, o que gera a malha fina? O que gera a malha fina é a divergência de informações entre o que o contribuinte informa e o que a fonte pagadora, no caso, os próprios fundos de pensão, como a FUNCEF, como a Petros, o que essas fontes pagadoras informam para a Receita. A partir do momento que a Receita recebe duas informações divergentes, ela vai reter a declaração do contribuinte na malha fina e vai solicitar esclarecimentos. E quem tem que dar esses esclarecimentos não é a fonte pagadora, é o próprio contribuinte. Portanto, enquanto as fontes pagadoras enviarem informações divergentes daquelas que o contribuinte enviou para a Receita, infelizmente, esses contribuintes continuarão caindo na malha fina e continuarão enfrentando esse problema. Porém, não é pelo fato de que a sua declaração pode cair na malha fina que você não vai tomar providências para conquistar esse direito. É um direito fazer essa dedução. O fato de cair na malha fina é mais uma dificuldade, é mais uma intercorrência? Não tenha dúvida disso. Porém, não é por isso que você vai pagar imposto indevidamente. Você tem o direito, vai passar a ter o direito, ou tem ou vai passar a ter, o direito de fazer essa dedução e pagar menos imposto de renda. Espero ter esclarecido as principais dúvidas a respeito desse tema, que ele é um pouco complexo. O vídeo ficou aí também um pouco extenso, praticamente 30 minutos, talvez um pouco mais de 30 minutos, mas eu espero ter esclarecido as principais dúvidas. Essas são as principais perguntas que a gente recebe aqui no dia a dia no escritório. Inclusive, de ontem para hoje foi uma enxurrada de perguntas dos contribuintes, nossos clientes que estão com ações paradas, que já têm o direito conquistado, já tinham a ação encerrada, querendo saber qual é o impacto disso. Então, como se torna inviável a gente dar uma resposta mais completa para todos, gravamos esse vídeo que está sendo publicado e pode ser divulgado, pode ser compartilhado nos grupos aí que você conhece, que você participa,
participe para que todos tomem conhecimento dessa situação. Caso tenha alguma outra dúvida que não ficou esclarecida aqui, pode deixar aqui nos comentários, a gente vai responder na medida do possível. Se começarem a aparecer dúvidas que demandem a gravação de algum outro vídeo, também a gente grava outro vídeo e publica aqui. E aqui, ou podem também fazer contato com a gente por meio desse e-mail que está aqui ou desse telefone celular que está aqui. WhatsApp, ok? Não deixe também de curtir esse vídeo, porque isso ajuda a gente no crescimento do canal. Não deixe de se inscrever no nosso canal para receber as notificações de novos vídeos que dizem respeito a situações de direito tributário, de impostos, tributos que principalmente pessoas físicas possam ter interesse e pagam. Esse é o 8º vídeo de uma série a respeito desse tema, da dedução das contribuições extraordinárias. Te convido a dar uma olhada nos outros, caso você ainda não tenha assistido. Pode ser que, caso você tenha alguma outra dúvida, ela seja esclarecida por meio desses outros vídeos. Muito obrigado para quem ficou até aqui e até o próximo vídeo.